Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Acho que nós vamos voltar a gravar naquele modo com uma gameplay de fundo e só a minha voz, né? Eu andei falando nos últimos vídeos aí sobre assuntos um tanto que delicados e creio que tanto a plataforma não quer compartilhar isso, como também muita gente não quer. O pessoal não se interessa muito por ver a realidade. Eu entendo, né? A pessoa tá tão ferrada, às vezes no subemprego, numa desestrutura familiar, que ela não quer saber de mais problema que tem, né? Enfim, como diz o título desse vídeo, cheguei nos 30, e agora? Cara, eu fiz 30 anos agora em março. A primeira coisa que você passa pela tua cabeça quando você chega nos 30, e acredito que deva ser com 99,9% das pessoas, se não for no seu 100%, né? É que vai passar mais 30 anos num piscar de olhos. Veja, nós já estamos no mês 4, praticamente na metade do mês 4 de 2025. Então daqui para 30 anos, 29 anos e alguma coisa, cara, é num piscar de olhos. E uma das coisas que a gente também pensa é o que eu vou fazer na velhice. Inevitavelmente você pensa nisso, não importa. Você passou dos 30 agora, você começa a pensar o que eu vou fazer na minha velhice. Uma das coisas que você já deve ter imaginado, ou se você pensa um pouquinho que for fora da caixa, você já imagina que a aposentadoria para você já era, né? Você sabe. Isso não é uma coisa conspiratória, não são dados inventados, basta você pensar que o esquema, né, da aposentadoria é uma pirâmide. Então ele foi feito há muito tempo atrás, quando a expectativa de vida das pessoas era bem menor. E as pessoas tinham muitos filhos, era normal. O meu pai, por exemplo, o meu pai já tem mais de 60 anos. E pelo que eu sei, ele já tem, comigo, são 6 filhos ele teve. Isso ele não teve mais por fora que a gente não sabe, né? E é uma coisa normal que se tivesse bastante filhos. Hoje em dia, as pessoas têm 1, 2 no máximo e muitos nem têm filhos, preferem adotar pets. E muita gente, além de tudo isso, não está entrando no regime CLT. Porque quem está trabalhando ali no regime CLT, essas pessoas que estão fichadas, né, pagam a aposentadoria daquelas pessoas, né, que já contribuíram. Só que, como eu falei, as pessoas estão vivendo mais do que quando foi feita essa Previdência Social lá atrás. A expectativa de vida da época era 50 anos, e se chegasse a 50 anos, as pessoas acabavam se aposentando e dependendo pouco daquela pensão do INSS, né? Logo já falecia. E o sistema não era deficitário como ele está agora. Ele tinha um superávit, tinha mais pessoas contribuindo do que as pessoas, né, usufruindo das pensões. E está mudando agora, além de já não ter muita gente trabalhando na CLT, futuramente vai piorar, porque já não se tem muitos filhos. Então daqui, digamos assim, 20 anos, vai ter uma porcentagem mínima de pessoas contribuindo com a Previdência. Então quem vai pagar a nossa aposentadoria daqui 20, daqui 25 anos? Cara, menos de 50 anos esqueça, você não vai conseguir. No melhor dos casos é você pagar um tipo de previdência privada, que está tendo agora algumas modalidades, que você compra como se fosse títulos, e daí você consegue programar que você vai pegar aquele dinheiro, digamos assim, por 20 anos. Vamos dizer que você se aposenta aos 60. Quando der 80 anos, aquela aposentadoria acaba. Então, além de você se programar para esses 20 anos que você tiver aposentado, você já tem que pensar que se você viver mais que 80 anos, nesse exemplo que eu dei, você vai ficar sem nada se você não tiver uma aplicação, se você não tiver nada, né, nenhum tipo de investimento. Mas voltando ao assunto do vídeo, como eu falei, né, chegou nos 30, você sabe que vai passar 30 anos muito rápido. E você começa a refletir em coisas que você fez no passado,
Eu não tenho muitos arrependimentos, né? Graças a Deus eu segui um caminho diferenciado, digamos assim, da grande massa. Isso não me faz uma pessoa melhor do que qualquer outra, é só uma questão aqui que eu estou citando, né? E uma das coisas que eu voltaria atrás é ter aproveitado mais o tempo de escola, sabe? O tempo que eu estudei, eu deveria ter aproveitado ainda mais. Não na questão de bagunça, nada, mas deveria ter aproveitado mais, por mais deficiente que fosse aquele sistema, que ainda é, agora é pior ainda. Mas eu deveria ter aproveitado mais a época que tinha acesso a mais livros, a um tempo para estudar, né? Eu morava numa região, numa área bem rural da cidade aqui, bem rural mesmo, bem afastado, dava uns 40 minutos, 45 minutos de carro até a cidade. E eu tinha muito tempo livre, eu deveria ter aproveitado mais esse tempo livre para ler, né? Me especializar talvez em alguma coisa. Na época não tinha internet tão fácil quanto é agora, mas eu sinto que eu deveria ter aproveitado. Eu morava num Aras, eu gostava muito de trator, maquinário, essas coisas. Eu deveria ter aproveitado mais, aprendido mais com as pessoas que trabalhavam lá, mas eu falhei nessa parte. Outra coisa que eu mudaria é achar que eu tinha um problema. Eu nunca gostei de fervo, assim, de falação, de gritaria, de música alta. Desde que eu era bem jovem mesmo, eu nunca gostei desse tipo de coisa. E eu achava que era um problema comigo, entende? Eu achava que eu era a ovelha negra. Depois de um tempo, você vai ficando mais velho, que você entende a psicologia. Cada indivíduo tem o seu comportamento. Eu deveria, né? Se eu pudesse voltar, me conhecer mais, entender o meu papel ali, entender por que eu sou mais retraído assim. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, digamos assim, contida, entende? Eu não sou aquele tipo de pessoa que faz muita brincadeira, piada com qualquer pessoa, entende? Viciei em ter conversas assim um pouco mais produtivas, digamos assim. Eu não gosto muito de conversas assim que não levam a nada. Eu sei que isso também não é legal, mas infelizmente eu me viciei nisso. Me viciei em assistir coisas que vão agregar algo e não assistir coisas que sejam só para você se distrair. Ler coisas também que vão agregar e não ler uma coisa que seja divertida, entende? Isso não é muito legal também, mas é um vício que fui adquirindo. Aí quando deu 17 anos, eu tinha me formado no ensino médio e arrumei um subemprego, e aquele subemprego raiz mesmo. Chegava às 8 da manhã até às 7 da noite, e às vezes depois mudaram meu horário para as 9 da manhã às 8 da noite. Tinha uma folga na semana, que geralmente era na sexta-feira, e domingo trabalhava até meio-dia e meio. E eu deveria ter aproveitado mais, porque eu trabalhava no mercadinho e eu fazia praticamente tudo. Então eu tive acesso a muita coisa, eu tive acesso a vendedores, a algumas empresas, a como funcionava o mercado. E eu deveria ter aproveitado mais esses conhecimentos ali, porque eu tinha já um desejo de empreender, mesmo não sabendo exatamente o que eu queria. Mas eu deveria ter aproveitado mais. E, por outro lado, eu tinha algum tempo livre também, porque era um mercadinho de bairro, então não tinha tanto movimento. Chegava, né, a minha parte essencial ali era o açougue, mexia com alguns frios, com as frutas. Então eu fazia limpeza, colocava ali as carnes, né, os frios ali em exposição, limpava tudo. E eu ficava com bastante tempo livre, porque não tinha aquele movimento constante, também não era sempre que chegava a mercadoria para repor ou fazer pedidos, entende? Eu tinha bastante tempo livre e eu deveria ter aproveitado mais esse tempo livre. Isso não vai adiantar eu ficar me martirizando agora, porque não tem como eu voltar atrás. Mas é uma coisa que eu deveria ter aproveitado mais. Outra coisa, deveria ter mudado a categoria da minha CNH muito antes. Mudei agora esse ano com 30 anos. Eu deveria ter deixado dar os meus 21, 22 anos e já ter feito a minha CNH D ou E, e já os cursos eu deveria ter feito. Na época eu era solteiro, né? Não tinha praticamente nenhuma responsabilidade.
eu tinha dinheiro sobrando, então eu deveria fazer isso. Não fiz. Aí logo depois eu comecei a trabalhar num outro subemprego no mercado grande. Foi ali que eu conheci minha esposa e a gente é casado já há 10 anos. Vai fazer 11 anos esse ano. E isso eu não me arrependo de nada. Foi uma coisa muito boa, porque a gente tem um pensamento praticamente igual de crescimento. Começamos lá de baixo e já estamos num nível um pouco mais elevado. E basicamente é isso. O intuito do vídeo aqui é só comentar alguma coisa que aconteceu no passado comigo e deixar aqui, né, como se fosse uma opinião, sei lá, um tipo de vlog, algo que aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você também, ou vai acontecer futuramente, para você aproveitar o teu momento agora, não com coisas passageiras. É lógico, tem pessoas que têm a necessidade de dar uma distraída na cabeça, mas pense bem no que você está fazendo e aproveite o momento para você se aperfeiçoar. Você tem que pensar que a tua saúde física e mental, ela tem um prazo de validade, principalmente a saúde física. E você tem que aproveitar esse momento para você atingir teu ápice, estudar, trabalhar, se aperfeiçoar, para lá na frente você conseguir ter uma vida um pouco mais estável. Porque se você consegue ganhar em torno ali de 5, 6 mil por mês, você já vai estar muito melhor do que a grande parte da população que sobrevive aqui nesse país. Eles não vivem, eles sobrevivem. Eles já devem o salário antes mesmo de receber e não conseguem sair desse loop. É um loop infinito, uma verdadeira corrida dos ratos. E é o que eu falo, o homem inteligente aprende com os próprios erros e o homem sábio aprende com os erros dos outros. Sempre vai ter alguém, né, te dando algum tipo de conselho que é aproveitável. Assim como tem aquele parente bostilheiro que vai tentar te jogar para baixo, não quer, como diz o ditado, né? O ditado de bostilheiro: eu quero te ver bem, mas não melhor do que eu. Faça essa filtragem e veja se aquela pessoa que está dando conselho para você conquistou algo na vida ou ela simplesmente está falando para você fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos erros que ela, para que não haja aquela disparidade de vida entre vocês. E eu sei disso. Eu já sofro algum preconceito, eu e minha esposa. A gente tinha comércio, ainda tem comércio, né? Tinha mercado e havia um preconceito. Parece que as pessoas mais velhas se sentiam ofendidas pela gente estar ali crescendo e conquistando, né, algo enquanto elas pararam no tempo. Parece que para elas é uma coisa inconcebível isso. E eu acho que é isso, pessoal. Se você concorda, comente. Se não concorda, também comente. Vamos ver se esse vídeo escapa dessa flopada que deu nos últimos dias aí. E é um assunto que eu acho importante. Você viver o momento. Eu digo viver em você se autoconhecer, se desenvolver, para lá no futuro você não tenha arrependimentos. Muitos, né? Você vai cometer erros, isso é lógico. Mas não tenha muitos arrependimentos. Aproveite esse tempo agora, a tua vitalidade, para pensar em você, crescer, se desenvolver, e eu tenho certeza que haverá portas que vão ser abertas para você no futuro. Comece já até com uma boa educação, uma boa conversa, quando você vai atrás de uma oportunidade de emprego, um estágio, coisa do tipo. Só a tua educação, o modo de você falar, você já está na frente de muita gente, ok? Um grande abraço e tudo de bom mesmo para você. E vai na fé que não vai ser fácil, mas no fim vai dar certo. Nada é fácil nessa vida, mas a luta vale a pena. E como vale a pena? Valeu!